Boa noite, na paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nosso Deus por mais esse momento junto, através desta ferramenta interessante, essa ferramenta digital, essa ferramenta usada nos dias de hoje. Muito obrigado, bem-vindo a esta noite. Uma noite onde Deus vai fazer coisas tremendas no seu coração, porque já fez no meu. Eu louvo a Deus porque você está conosco, juntos estamos para buscar o Pai. Muito obrigado pela tua presença, a presença da sua família. Hoje você vai sair daqui mais uma vez radiante. Eu quero orar e ler a palavra. Pai, obrigado por esta noite em que nos encontramos reunidos para meditarmos na Tua Palavra. Que a Tua multiforme graça fale aos nossos corações de uma maneira, Senhor, que só Tu podes fazer. Que o Teu Espírito Santo possa atravessar todos os corações e preenchê-los, abençoando a todos que estão presentes nesse momento. Abençoa nossas famílias. Ó Pai, que não falte a nós a Tua graça, o Teu poder. Ensina-nos a Tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Querido, abra sua Bíblia, por favor, no livro de Lucas. Sim, isso mesmo, Lucas. Lucas, capítulo 13, capítulo 13 de Lucas, a partir do versículo 22. Olha que história, olha que palavra, ouça bem a mensagem que Deus tem para nós nesta noite. Verso 22. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começar de estar fora, e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Misericórdia. Glória a Deus. Permaneça com a sua Bíblia aberta. Essa noite eu quero falar sobre o apelo de Jesus. Diga comigo: o apelo de Jesus. Mais uma vez, o apelo de Jesus. Isso mesmo, o apelo de Jesus. Amados, esse texto aqui fala da porta estreita. Aqui não fala dos dois caminhos, não fala da porta larga. Presta atenção nisso. Muito peculiar. Nesse momento, nós não vamos falar da porta larga, vamos falar da porta estreita. O caminho que leva ao céu. O texto diz que Jesus percorria as cidades e as aldeias
ensinando. O que que Jesus ensinava? Ensinava a palavra de Deus, nas suas mais variadas formas, contextos, assuntos. É verdade. E enquanto ele estava ensinando, diz a palavra que um da multidão fez uma pergunta para Jesus: Senhor, são poucos os que se salvam? Já podemos entender que Jesus estava falando a respeito da salvação. Jesus estava falando que ele veio para salvar os perdidos. Ele veio para resgatar o homem das mãos de Satanás. Ele veio para redimir o homem. Ele veio para salvar o homem do inferno, do tormento eterno. Aí um da multidão, preocupado, fez essa pergunta: são poucos os que se salvam? Querido, Jesus sempre ele aproveitava as perguntas que lhe eram feitas e ele entrava para essa pergunta e trazia o ensinamento. E o texto fala que Jesus então respondeu para aquele homem. O homem perguntou: são poucos os que se salvam? E Jesus então, no versículo 24, ele fala assim: porfiai, lute, se esforce, faça todo esforço para entrar pela porta estreita. Olha aqui, ele está falando da porta estreita. Jesus está falando do caminho que leva ao céu. Mas por que porta estreita? Queridos, a porta estreita, ela não permite pecados. A porta estreita, ela conduz aos céus. A porta estreita, ela é uma estratégia de Deus. E digo mais, não é fácil ser crente em Jesus Cristo. Sabe por quê? É preciso renúncia. É preciso renúncia. Se eu e você não levarmos uma vida de renúncia, dificilmente vamos entrar por essa porta estreita. E ele ainda diz: porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Queridos, aqui fala do querer e do poder. Querer entrar pela porta estreita, todos nós queremos. Querer ir para o céu, todos nós queremos. Mas uma coisa diz: muitos não poderão entrar por essa porta. Por quê? É muito fácil. Querer é uma coisa e poder é outra. Todos nós podemos querer, como eu acabei de falar. Mas será que podemos? Estamos prontos? Temos impedimentos? Decidimos? Essa expressão, porfiai, por entrar pela porta estreita, eu tenho um testemunho tremendo. Um dia eu estava em São Paulo. Perdão. E eu vi um pregador falar, Hidekazu Takayama, um japonês, lá em São Paulo. Budista, querido. Olha como a vida de um crente, olha como o evangelho, olha como a porta estreita. É preciso uma vida de renúncia. Diga comigo, uma vida de renúncia. Deixa eu te contar esse testemunho. Este homem, Hidekazu Takayama, budista, desde berço, seus pais budistas, ferrenhos. Um dia, esse homem Hidekazu, ele ouve essa palavra, ele ouve falar da porta estreita, e ele entende que deve entrar por essa porta estreita. Mas ele olhou ao seu redor, ele fez uma avaliação da sua vida, da sua caminhada,
Ele era estudante de medicina nessa época. E o que acontece? O que aconteceu? Quando ele olhou as circunstâncias, ele disse, eu preciso levar uma vida de renúncia. E a primeira renúncia que eu tenho que fazer é rejeitar a idolatria. Eu não posso continuar servindo a dois senhores. Eu tenho que renunciar ao budismo. E ele vai para casa. Chega em casa, ele pergunta, ele fala para o pai, pai, eu tenho algo para te contar. Conta, filho. Eu aceitei a Jesus. O pai olhou e disse, o quê? Aqui não tem nada desse negócio não. Que Jesus, coisa nenhuma. Vai tirando isso da sua cabeça. Que ideia maluca é essa? Nós somos budistas, nascemos budista, vamos ver budista e vamos morrer budista. Nada dessa religião que você está falando aí. Aí, ele falou, pai, mas é sério. Eu não vou rejeitar a Jesus. Aí o pai, o quê? Então, se você não rejeitar a Jesus, a porta é o seu caminho. Não tem mais faculdade, não tem mais família, não tem mais nada. Rua! E de casa saiu e foi para a rua. E desapareceu. Foi morar numa cidade do interior, em São Paulo. E o tempo passa, querido. 5 anos. Ele com aquele desejo de rever a mãe. Não teve nem tempo de se despedir da mãe quando o pai o mandou para fora de casa porque ele aceitou Jesus. Ele fez uma renúncia. Ele renunciou à idolatria, o budismo. 5 anos depois, ele cheio de saudade da mãe. Escute isso. Decide voltar para casa. Ou pelo menos visitar os pais. E ele foi. E quando ele se aproxima da casa dos pais, a casa é um pouco afastada do terreno, do portão até a casa havia mais ou menos uns 20 metros, ele conta. E ele abre o portão, e ele olha lá dentro e vê o pai. E ele então disse, bem, o máximo que pode acontecer é ele me expulsar de novo. E ele abre o portão e começa a entrar a passos largos em direção à casa. E o pai sai da casa e vem em direção a ele. E os dois no meio do caminho, quando se encontram, o pai estende a mão e diz assim, a paz do Senhor, meu irmão, meu filho. De casa o pai, que é isso, pai? Está gozando da minha fé? Está zombando de mim? Ele disse, não, meu filho. No dia que você foi embora de casa, eu fiquei muito indignado. Eu fui na esquina para tirar satisfação com o pastor. Mas antes, até eu chegar lá, eu entendi que Jesus é o caminho, a verdade, é a vida. E eu e sua mãe, nós rejeitamos também o budismo e hoje nós somos servos do Deus Altíssimo. Fizemos renúncia daquelas coisas que nós servimos e agora servimos a Jesus com todo o nosso coração. Glória a Deus, aleluia. Renúncia, querido. Renúncia. Para ser crente, você tem uma vida de renúncia. Por isso que Jesus falou, poucos são os que entram por essa porta. Mas eu quero profetizar. Você é um que entrará pela porta estreita. A sua família são pessoas que entrarão por essa porta estreita. Recebe aí, recebe. Sabe por quê, querido? Porque você crê. Você crê. Então Jesus respondendo para aquele homem, Jesus ainda disse para ele, quando o pai de família, que é Deus, começar a fechar a porta, diz o texto, e você sentir que está fora, vocês vão bater a porta. Lembra de Noé? Quando a arca se fechou? Quando as pessoas batiam a porta? Não tinha mais jeito. E aqui Jesus fala, quando
aqueles que estiverem fora começarem a bater e dizer: Senhor, Senhor, abre-nos, abre-nos. Ele vai falar assim: não vos conheço, não sei de onde vós sois. Queridos, um parênteses aqui. Uma certa ocasião, estávamos no café da manhã na minha casa, a minha família reunida, eu, a esposa e os filhos. Meu filho mais velho, Wellington Júnior, me fez uma pergunta. Disse: pai, Deus conhece todo mundo? Eu falei: conhece. Deus mente? Eu falei: não. Como é que ele diz na palavra, naquele texto, que não vos conheço? Olha só o nó que deu na minha garganta. E ali eu falei: Espírito Santo, me ajuda. Na mesma hora veio a resposta para o meu filho. Deus está falando: não vos conheço como aptos a entrar no reino de Deus. Não vos conheço como aptos a passar pela porta estreita. Aleluia! Foi a resposta que eu dei para ele. Não minha, mas do Espírito Santo. O apelo de Jesus: porfiai por entrar pela porta estreita. A porta estreita, você vai ouvir isso mais um pouquinho, ela exige renúncia, querido. Qualquer modalidade de pecado tem que ser renunciado. Amém? Diga: o apelo de Jesus. Sim, o apelo de Jesus. Aqui diz ainda, no versículo 26, eles falando, tentando passar uma lábia em Jesus: temos comido e bebido na tua presença. Queridos, quantos entram na igreja? Quantos assistem o culto? Todos eles que assistem o culto comem e bebem da palavra de Deus. Alguns se convertem, outros não, mas todos comem. Deus sacia a todos. E esses, por certo, eles foram saciados muitos dias, comeram e beberam, porque ouvi a palavra. Come e bebe. Ouvir a palavra alimenta a alma. Eles estão dizendo: nós nos alimentamos muitas vezes na tua casa, mas não tomaram decisão. Não tomaram decisão. Temos comido e bebido. Ele diz mais: e tu tens ensinado nas nossas ruas. Eles ouviam frequentemente a palavra de Deus. Quando eu era menino, o encontro de duas ruas chama-se Incruzo. E ali nós jogávamos na nossa bola. Não tinha campo de futebol, jogávamos ali, que é um espaço maior. E havia uma certa denominação, vou falar, Assembleia de Deus. Eles vinham naquele sábado, naquele domingo, normalmente era domingo, e ficavam em volta ali, cada um com seu instrumento, trombete, trombone, uma banda mesmo. E ali eles tocavam, eles pregavam a palavra. Por que eu estou falando isso? Porque ensinava nas ruas, querido. Ali, com o megafone, que não tinha iluminação, não tinha eletricidade, então era um megafone. Eles ensinavam, primeiramente tocavam a banda para atrair os vizinhos. Nós íamos para a rua e fazíamos, era uma isca. E eles ensinavam a palavra, eles pregavam a palavra, depois eles convidavam para ir ao templo. Nós ali comíamos, bebíamos, éramos ensinados, mas nunca tomei posição, até 18 anos. Levei aí uns 10 anos sem tomar posição, sem me interessar pela porta estreita. Olha o perigo. Se eu morresse antes, ou se o arrebatamento já tivesse acontecido, o que seria de mim? O apelo de Jesus. E ele diz mais: ali haverá choro e ranger de dentes. Depois que a porta estreita se fechar, os que não entrarem, o texto diz que chorarão
haverá uma situação caótica. Ninguém irá suportar. Por isto que ele diz, porfiai. Porfiai. Lute, se esforce para entrar pela porta estreita. E o último versículo desse texto lido. E eis que derradeiros há que serão os primeiros, e primeiros que serão derradeiros. Queridos, aqui fala dos primeiros e dos últimos. A Bíblia fala que haverá duas trombetas. Há um hino que diz, quando a trombeta tocar, na primeira eu vou. A primeira vez que a trombeta tocar é para o arrebatamento. Vão ressuscitar, serão transformados para morar no céu. Porém, os que ficarem dormindo no pó da terra são aqueles que não fizeram renúncia, são aqueles que não entraram pela porta estreita. Esses que ouviram lá atrás vão ficar por último. Mas os últimos nos dias de hoje, como eu e você, que somos os últimos, seremos os primeiros a entrar no céu. Os primeiros serão derradeiros, vão ficar por último. Porque a última trombeta, quando tocar, será para o juízo. Deixa eu traçar uma linha para você, querido. Jesus ia passando de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, ensinando a palavra de Deus. Por certo, ele dizia, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele abria lá em Isaías, dizia, eu fui enviado para resgatar a humanidade. Queridos, ninguém ficou sem ouvir a palavra de Deus, como você está ouvindo. Você, nesse momento, está se alimentando. Você está saciando a tua sede, a tua fome. Está tendo uma grande oportunidade de entrar por essa porta estreita. Jesus, olha como é que ele fala. Porfiai, lute, se esforce. Não é fácil, mas é gratificante. Eu louvo a Deus, porque com 18 anos eu abri o meu coração e recebi a Jesus. Nessa noite, é uma noite muito oportuna. Lembra do Takayama e de caso? Ele fez uma renúncia e aceitou Jesus. Pela renúncia dele, os pais também se converteram, porque se cumpriu a palavra de Atos. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Você pode hoje ser salvo e salvar a tua família, salvar os teus vizinhos, salvar os teus familiares, salvar a tua rua, o teu bairro, tua cidade, a tua região e a tua nação. Lembre-se, aqui não fala da porta larga, fala da porta estreita. Só entra o lavado e remido pelo sangue de Jesus. Só entra aquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E você é um deles. Eu quero profetizar que você não é meramente um espectador, um ouvinte, mas sim um decidido para receber Jesus. Então eu vou orar e você vai abrir o coração, vai receber Jesus. Põe a tua mão assim. Pai, obrigado por essa noite, por esta palavra, Senhor, em que o Senhor Jesus mostra que precisamos lutar, nos esforçar para entrar pela porta estreita. E só tem uma maneira, é através do Senhor Jesus. Queremos nessa noite, ó Pai, continuar a nossa caminhada para que possamos entrar pela porta estreita. E aqueles que ainda não fizeram a sua decisão, que façam hoje. É muito simples, por isso alguns ainda não dão
crédito. Mas diz a palavra que muitos procurarão e não encontrarão. Que todos possam buscar a Ti enquanto se pode achar. Pai, quero abençoar todos com a certeza de entrar pela porta estreita. Nós abençoamos a todos em nome do Senhor Jesus. Amém? Diga glória a Deus, diga aleluia, diga eu vou morar no céu, diga 3 vezes, eu vou morar no céu, diga eu vou morar no céu. Amém? Deixa eu encerrar dando a bênção apostólica para que você possa ser mais abençoado. O amor de Deus, a graça maravilhosa e salvadora do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo continuem sobre todos nós. E você que recebe diz: Amém.